pessoa com síndrome de Down, ela tem deficiência intelectual. E a deficiência intelectual, ela tem níveis. Ela tem nível leve, moderado, severo e grave. O que acontece? Quando a pessoa tem uma deficiência intelectual, significa que ela tem um QI, que é chamado de coeficiente intelectual. O QI dela é abaixo da média. Uma média de QI, um QI normal, ele tem a média de 100. Se a pessoa ela tiver um QI abaixo de 70, se ela tiver 70, 71, ela é limítrofe, ela ainda não, né? Ela tem um QI limítrofe. Mas se ela tiver um QI abaixo de 70 e somado a isso, ela tiver limitações no comportamento adaptativo, ou seja, nos comportamentos que me tornam adaptáveis a conviver em sociedade, a cuidar de mim, né? Cuidar da minha vida, saber escovar os dentes, arrumar uma cama, atravessar uma rua, comprar um pão, utilizar um transporte público, saber se comportar em locais públicos. Tudo isso faz parte de um grupo que são chamados de comportamentos adaptativos. Então, se a pessoa ela tiver um QI abaixo da média e pelo menos 2 limitações no comportamento adaptativo, essa pessoa ela é considerada uma pessoa com deficiência intelectual. Mas dentro dessa deficiência intelectual vai ter níveis. Então ali vai ter nível moderado. Então a pessoa com síndrome de Down de nível moderado, geralmente é aquele que você fala assim, gente, você viu uma pessoa com síndrome de Down que conseguiu passar numa faculdade? Provavelmente, com certeza, na verdade, ele tem uma deficiência intelectual leve, né? Porque ele vai se alfabetizar, ele vai ter dificuldades na alfabetização, mas ele vai conseguir alfabetizar, ele vai conseguir interpretar textos mais simples, ele vai conseguir aprender a matemática, desenvolver cálculos, nada muito complexo, mas ele vai conseguir com apoio, com ajuda, ele vai. Tanto é que tem até uma menina, ela chama Jadi, acho que sim, até tem um vídeo que eu falo sobre ela, que ela é uma modelo, vocês precisam de ver coisa mais linda. Desfilando, ela foi, acho que a única ou uma das primeiras modelos com síndrome de Down a desfilar na São Paulo não, gente, na New York Fashion Week, uma gracinha, e ela tem blog, ela tem site, então ela consegue desenvolver várias habilidades, tem também atores de cinema, tem pessoas aqui no Brasil, tem jornalista com síndrome de Down, tem também assim, a pessoa com a deficiência intelectual que ela é moderado. O moderado, ele vai conseguir alfabetizar, mas não é aquela alfabetização de ler com fluência. Às vezes ele vai ler umas palavras importantes, por exemplo, ele está num supermercado, ele consegue ler que ali é o caixa. Ele chega uma conta de luz, ele sabe que aquilo é uma conta de luz, uma conta de água, né? Se ele for bem trabalhado, não é aquela leitura fluente, mas ele consegue ser alfabetizado com mais dificuldades, às vezes vai levar mais tempo. Porém, a pessoa com deficiência intelectual já severo, muito dificilmente vai conseguir ser alfabetizado. Nesse caso, a pessoa com deficiência intelectual que está num nível severo ou grave, vai ter que trabalhar muitas outras questões que não a alfabetização. E aí fica uma dúvida, o que eu devo fazer? Eu trabalho a alfabetização desse aluno? O que eu vou trabalhar? Comportamento adaptativo ou a alfabetização? Isso é muito importante. Por quê? Imagina que você tem um aluno com síndrome de Down. Ele está dentro da sua sala, mas ele não fica no lugar. Ele desobedece. Ele pega birra toda hora. Ele sai correndo. Deu vontade de fazer xixi. Ele abaixa as calças ali onde ele estiver e vai fazer xixi. Será que essa criança, eu não tenho muitas outras coisas que trabalhar com ela antes ainda da alfabetização? Quantas habilidades ela precisa desenvolver primeiro para depois eu trabalhar a alfabetização? Será que essa criança consegue ficar sentada, prestar atenção, olhar o que você está ensinando? Porque se ela não conseguir prestar atenção, no mínimo, ficar sentada dentro da sala de aula, prestar atenção em você, saber se comportar no ambiente, né? A gente não tô falando daquela criança engessada que não sai, aquele menino que fica só olhando ali pra professora, que ele não faz. Não tô falando desse aluno. Eu tô falando de um aluno, né, que consiga prestar atenção, pelo menos um pouco, para ser alfabetizado. E não aquele aluno que se perde o tempo todo com birras. A gente sabe, quem trabalha aqui com síndrome de Down ou conhece uma pessoa com síndrome de Down sabe que eles fazem muita birra.
E, inclusive, gente, se um aluno com síndrome de Down fizer uma birra e ele faz assim, ó, ninguém tira do chão. Pode chamar um guindaste que vai ficar cravado ali no chão. É birra da pesada. Então, esse aluno, você precisa trabalhar muito com ele. Trabalhar para ele saber se comportar no ambiente, para ele como que ele vai ficar dentro da sala de aula, lidando com essas questões. Então, muitas vezes o professor ele precisa ver o que o aluno precisa aprender primeiro. Se hoje para ele é mais importante ele aprender o alfabeto, ou é mais importante ele dentro da escola aprender a utilizar o banheiro. E não ficar, né, tipo assim, deu vontade de fazer xixi, ele sai da sala, ele bota o piu-piu pra fora e faz ali mesmo. O que é mais importante nesse momento? Então, nesse momento, é isso que eu chamo, gente, de adaptação curricular. Tem gente que pensa que a adaptação curricular é simplesmente uma escada, né, e uma rampa para o cadeirante. Ou adaptação curricular é simplesmente um banheiro que possa entrar uma cadeira de rodas. Não, não é só isso, não, é isso também. Existem adaptações curriculares que você vai fazer para o seu aluno ter acesso ao currículo, ou seja, ao que está sendo ensinado em sala de aula. Então, o aluno com a deficiência intelectual, ele necessita. Não tem como você fazer a inclusão de um aluno com deficiência intelectual se você não fizer uma adaptação curricular.